4 razões, ou melhor, 4 benefícios que recebe todo aquele que faz apostolado. Aqueles que, por exemplo, fazem apostolado dos santos anjos. O que nós recebemos por transmitir a fé ou por dar ânimo aos demais? Hoje nós vamos falar de 4 coisas que a gente recebe quando faz apostolado. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É isso mesmo, hoje nós vamos falar de 4 razões para fazer apostolado. Ou melhor, 4 coisas que a gente ganha de Deus Nosso Senhor, de Nossa Senhora, quando a gente faz apostolado. A gente recebe muitas coisas, mas hoje nós vamos falar especificamente de 4 delas. Apenas antes de entrar nos 4 benefícios de quem faz apostolado, eu queria mostrar aqui, porque isso daqui é um troféu mais de vocês do que dia que é prestar atenção, não é? Foi uma graça dos Santos Anjos, uma graça de Nossa Senhora, que este apostolado tenha já em 5 meses recebido essa placa que passam esse marco. Então, meus parabéns a todos vocês que estão inscritos, sobretudo aqueles que são do grupo dos Apóstolos dos Santos Anjos, todos aqueles que rezam por nós, comentam e fazem com que esse apostolado seja possível. A poesia é o seguinte, ele diz, mais feliz quem dá do que quem recebe. O primeiro prêmio de quem faz apostolado, de quem transmite, porque fazer apostolado é levar uma mensagem. Você lembra que a gente falou um dia? Salvar as almas. Não é? Se lembra que tem na Sagrada Escritura uma frase que é assim, o irmão que salva seu irmão salva sua própria alma e brilhará no céu como um sol por toda a eternidade. Existem traduções variadas, mas o sentido é esse. E vocês certamente já tiveram essa experiência, e quando a gente dá, quando a gente faz o bem, a gente recebe mais do que aquele que está nos ouvindo. Porque Nosso Senhor, ele disse isso, está no Evangelho, está na Sagrada Escritura, mais feliz quem dá do que quem recebe. Agora, uma coisa é a gente dar um presente de aniversário, por mais precioso que seja. A gente fica contente em dar alegria para o outro. Mas o maior tesouro que a gente pode dar a uma alma é a doutrina católica, porque é a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo e é a verdade que salva. A pessoa aprende a doutrina, tem a possibilidade de amar a Deus e de ser feliz com Ele por toda a eternidade no céu se cumprir os mandamentos. Então, quando a gente dá algo que tem relação com a vida eterna, a felicidade é mais do que de quem recebe. Nosso Senhor disse isso. Né? E quando a gente fala a respeito dos santos anjos, que estão ao nosso lado o tempo inteiro, os anjos da guarda, quando uma outra pessoa fica consciente disso, né? Ela fica consciente de que existe um anjo da guarda que a acompanha o dia e noite. Agora, isso se nós primeiro nos compenetramos, depois passamos para outros, isso dá uma alegria enorme. A segunda razão é parece estranho como eu vou falar no começo, mas eu vou explicar. A segunda razão está relacionada com o mundo depressivo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo em que as velocidades não são humanas. Mesmo a velocidade de comunicação, mensagens o tempo todo, e-mail, notificações, problemas. Se acontece um terremoto lá no Japão, a gente quase que já começa a sentir o que as pessoas lá estão sentindo, porque a notícia é isso, isso e aquilo. Então, nós, no fundo, vivemos com problemas do mundo inteiro nas nossas costas. Em seguida, vem a decadência moral, a insegurança com relação aos filhos e netos, os problemas pessoais que a gente não consegue resolver. Eu gostaria de ser melhor, mas não sinto forças. A preguiça que eu tenho e não consigo vencer, ou a ira que eu tenho e não consigo vencer. Então tudo isso vai pesando no mundo de hoje. E como a família, como ela existia antigamente, já não existe mais, existe a família nuclear. Mas aquela família em que vários parentes e tios e todos morando mais ou menos perto, uns se apoiando uns aos outros, apoiados por um sacerdote fervoroso. Isso é muito raro hoje em dia. Então a gente se sente
sozinho no meio desse universo de problemas. Isso vai acachapando, vai esmagando a gente. E uma vez eu ouvi um conselho de um conferencista, e que ele dizia o seguinte: olha, se você está acachapado por problemas, faça apostolado. Por que que acontece? Os problemas são reais, mas muitas vezes a gente fica olhando tanto para eles que o próprio olhar para eles impede da gente solucionar. Então, uma saída natural e sobrenatural é fazer apostolado, porque a gente para de olhar só para si e tenta fazer bem aos outros. Vocês experimentem isso, façam apostolado, que boa parte dessa situação depressiva ela se alivia, porque ela se dispersa, sai daquele casulo interno que o demônio gosta de provocar e de nos manter nele. Esse casulo se abre e vem o ar fresco. Isso do ponto de vista natural. Do ponto de vista sobrenatural, ao fazer bem ao outro e ao perceber que está fazendo bem, a gente volta para o ponto primeiro, porque é mais feliz quem dá do que quem recebe. Então, a segundo benefício, segunda razão para fazer apostolado, inclusive para o nosso benefício, é claro que a gente deve fazer apostolado pelo apostolado, para fazer bem. Mas a gente conhecendo os benefícios para si, nos motiva também. E é por isso que nós estamos conversando desses 4 pontos. Então, o segundo ponto é, se você se sente acachapado por esse mundo depressivo que o demônio gosta de promover, faça apostolado, faça o bem. Tem gente que vai para yoga, para práticas esotéricas, para ver se alivia. Não. Faça apostolado. Ainda que seja difícil, faça. Isso inclusive ajuda na parte psicológica. Porque as coisas estão todas unidas. Um homem é corpo e alma unido. Então, quando a gente faz algo bom na linha natural e pede a graça de Deus, a graça age sobre a natureza. Então, essa é a segunda razão. Aliás, eu aproveito para dizer isso, é o que as pessoas que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos experimentam. Porque quando a gente dá algo de si para expandir a devoção aos Santos Anjos, as verdades eternas, para inspirar mais e mais pessoas, a gente sente, puxa, eu faço parte desse apostolado. Eu estou fazendo algo para que outras pessoas, né, conheçam a doutrina católica, enfrentem os problemas do mundo moderno, combatam os erros e, com isso, se aproxime mais de Deus Nosso Senhor, dão glória a Deus e salvam as suas almas. Então, os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos sentem isso, né? E eu os felicito, porque é um grupo que vai crescendo dia a dia, e aqueles que ainda não conhecem, né? Eu recomendo vivamente que vão estar no primeiro link aqui, ó, no primeiro link na descrição do vídeo, não no comentário. O primeiro link na descrição do vídeo, você vai ver o que é o Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, como se tornar um membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Faça esse sacrifício, reserve 3 minutinhos do seu dia para conhecer e fazer parte, desde já, do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Eu lhes garanto que essa é uma das sensações que a gente tem porque a gente faz apostolado. Mas voltando ao nosso tema. Eu tenho estudado um teólogo que chama Padre Pession. E ele tem uma obra muito vasta a respeito do céu. E ele vai mostrando, de acordo com a Sagrada Escritura, com São Tomás de Aquino, como o céu é um lugar. Não é um estado de alma. O céu é um lugar. Certo? Nós temos tratado disso no canal. Aqueles que não estão inscritos, eu convido a se inscrever para não perderem esses vídeos. Agora, ele diz uma coisa muito bonita, com base na Sagrada Escritura, que é a seguinte: cada um de nós tem um anjo da guarda, mas há pessoas que podem ter mais de um anjo da guarda. Ele diz, uma das categorias de pessoas que tem mais do que um anjo da guarda são aqueles que, segundo diz a Escritura, se levantam como uma muralha em defesa de Israel. O que é Israel no Novo Testamento? É a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Quem se levanta em defesa da Santa Igreja ganha, segundo este teólogo, um anjo da categoria dos tronos. Ou seja, existem 9 categorias de anjos. A terceira de cima para baixo são os tronos. Existem serafins, querubins,
tronos. Aqueles que se levantam em defesa da Santa Igreja, em defesa dos princípios da civilização cristã, ganham, segundo esse estudo, um trono, um anjo da categoria dos tronos, que vão ajudá-lo nessa defesa, ou seja, aqueles que fazem um verdadeiro apostolado. E hoje em dia é impossível fazer apostolado sem se levantar contra os erros atuais do mundo moderno. Quem se levanta e faz apostolado ganha como recompensa e como ajuda um trono da guarda, segundo esse teólogo conceituadíssimo. Não é? Então a gente vê, essa é a terceira razão. A terceira razão, nós ganhamos, inclusive, ao fazer apostolado com perseverança, a gente ganha um auxílio e um prêmio de ter mais, ou seja, nós não temos mais um anjo da guarda, não temos vários anjos da guarda, segundo esse estudo. Agora, o quarto benefício, a quarta razão para fazer apostolado, também foi dita por Nosso Senhor. Ele disse o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, no dia do juízo. Então, foi uma promessa de Nosso Senhor. Aquele que confessar seu nome, confessar aqui significa proclamar. O que é proclamar aqui? É fazer esse apostolado. Não ficar calado só para si, mas é levar para os outros o bom conselho da fé verdadeira, não é essa fé diluída aí, desse progressismo, dessa teologia da libertação, a fé conspurcada, não. A verdadeira fé católica, apostólica e romana, quando eu levo isso para os outros, no dia do juízo, Deus me confessará diante de toda a humanidade, Ele mostrará, ó, este aqui fez isso. Será a honra, quando a gente se sente perseguido por ser bom, lembrar-se de que se eu for bom, fizer bem aos outros, Nosso Senhor, diante de toda a humanidade, restabelecerá a justiça e a honra. Né? Então a gente vê, o próprio Nosso Senhor, Ele prometeu isso: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Vale a pena fazer apostolado? Vale a pena. Todo o sacrifício é pequeno diante da recompensa. Então, eu recomendo a todos que façam apostolado, inclusive aqueles que desejarem fazer apostolado conosco, fazerem parte desse grupo que, sem sair de casa, aqueles que não podem sair de casa, fazem parte desse grupo que faz apostolado. Veja, então, no primeiro link na descrição do vídeo e faça parte desse grupo, que tem vários benefícios, santas missas também celebradas por todos vocês. Eu agradeço e é com isso que este apostolado tem crescido e coisas assim que vão aparecendo, inclusive, né, do YouTube, que mandou essa placa aqui, essa espécie de troféu, não sei como é que chama, apresentada para o canal dos Santos Anjos, pela rapidez, pelo vulto que tem tomado, né? Até essa plataforma tem visto isso, né, mandando essa placa. Então, muito obrigado, essa é a reflexão de hoje, até a próxima vez, se Deus quiser.